Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365 e hoje nós vamos continuar no dia 14 de abril, que é o dia 104. Vamos continuar no Antigo Testamento, em Josué, capítulo 9, versículo 3 até o capítulo 10, versículo 43. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito em Jericó, e aí usaram uma astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos, gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas. E também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratamento de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: Somos seus servos. Mas quem são vocês? Instituiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos dois reis amorreus a leste do Jordão, Sião, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Esta vasilha de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazer esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram à cidade dos gibeonitas, chamada Gibeon, Quefira, Berote e Kiriat-Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: Por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados, de agora em diante vocês serão sempre servos encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: Agimos desse modo porque foi anunciado a nossos servos que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda a terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Faça conosco o que lhes parecer correto. Assim,
Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai. E os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venham depressa e salvem-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenham medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e os exércitos de Israel. Massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram os inimigos ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá, enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon. O Senhor o destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegar em Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jassar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhes deu vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então, Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis da cidade de Jerusalém: Hebron, Jamute, Laques e Egron.
os reis foram trazidos para fora diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo, nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna, onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e o atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes. Depois, Josué matou o rei de Libna, como havia feito com o rei de Jericó. De Libna, Josué e todo o exército israelitas avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Libna. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Geser, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade. Mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos como haviam feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então, Josué e todo o exército israelita voltaram a atacar Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebrom, Libna e seus reis. Assim, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruíram todas na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou entre Cades Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então, Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Agora vamos continuar no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 16, versículo de 19 ao capítulo 17, versículo 10. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que me molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais,
Há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então, o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão: Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus disse a seus discípulos: Sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: Faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: Se tivesse fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega no campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: Venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: Prepare minha refeição. Apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. E agora em Salmos, capítulo 83, versículo de 1 a 18. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto a teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: Venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e aliaram-se contra ti os edomitas e os ismaelitas, os moabitas e os agarenos, os gebalitas, os amonitas e os malequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Cícera e Jabim no rio Quisson. Foram destruídos em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Que seus nobres morram como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes como Zebá e Zalmuna, pois disseram: Vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas no redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes. Persegue-os com a tua tempestade, enche-os de medo com o teu vendaval. Faz-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e aterrorizados para sempre, e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor. Somente tu és o Altíssimo, Supremo sobre toda a terra. E agora em Provérbios, capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Até amanhã, no dia 105.